O trânsito na BR-050, no trecho entre Uberaba e Uberlândia, continua comprometido. Há mais de 10 dias, parte da pista cedeu e a situação pode piorar por causa da chuva. As placas avisam o estreitamento da pista. No dia 13 de março, o escoamento da chuva abriu este buraco com mais de 30 metros de profundidade na BR-050 entre Uberaba e Uberlândia. A área foi sinalizada e o trânsito está em meia pista. Fica bem na curva ali, é complicado. Na descida, sem sinalização. Está muito em cima a sinalização, né? A maior preocupação é com as chuvas, que de acordo com os meteorologistas, deve continuar durante todo o mês de abril. Por isso, uma das primeiras providências, além de sinalizar o local, foi construir essa barreira feita com massa asfáltica. É ela que está desviando a água das chuvas, porque caso contrário, se a água passar para o outro lado, imediatamente ela aumentará a erosão. Pela rodovia passam em média 12 mil veículos por dia. A maioria caminhões. O peso deles também pode causar trepidações na pista e comprometer mais o asfalto. Por isso, funcionários do DENIT fazem um monitoramento para ver se a erosão está avançando. Monitorado as trincas no local, a sinalização é olhada também. E se houve aumento de água. De acordo com o supervisor do DENIT em Uberaba, a recuperação custará R$300 mil. Por ser uma obra emergencial, deve ser uma das prioridades do órgão. Acredito que dentro do máximo, até o começo do mês de abril, ou final do mês de março, nós tenhamos aqui a empresa elaborando a obra. Enquanto a obra não tem início, a segurança preocupa quem trabalha nas rodovias e também quem precisa passar por ela. Qualquer estreitamento de pista, desvio, traz um risco potencial para o trânsito. Então, realmente, ali é um local onde as pessoas têm que ter uma atenção redobrada, tomar muito cuidado para não cair lá dentro do desbarrancado. Devia estar arrumando já, né, para estar esse buraco aí, né? De acordo com o Corpo de Bombeiros de Uberaba, só hoje foram 3 acidentes na BR-050, todos por aquaplanagem. Acidente também na área urbana de Uberaba envolvendo veículo do transporte escolar. Veja esta e outras notícias em 1 minuto. O veículo que transportava 15 crianças estaria, segundo testemunhas, em alta velocidade. Para não bater num caminhão, o motorista desviou e acertou um poste. O motorista teve vários ferimentos e foi levado a uma unidade de pronto atendimento, mas não corre riscos. Já as crianças também foram encaminhadas ao hospital, 2 delas sentindo dores pelo corpo. Todos já foram liberados. Acidente também em Uberlândia. O motorista desta caminhonete invadiu a pista contrária e atingiu vários veículos estacionados. Testemunhas disseram que uma mulher que estava no banco de passageiros fugiu e que o motorista só não fez o mesmo porque a caminhonete não pegou. O condutor de 60 anos foi levado pela polícia. 4 pessoas que estavam nos veículos estacionados ficaram feridas. 2 em estado grave foram levadas para o pronto-socorro do Hospital de Clínicas. Em Arcos, no Centro-Oeste, foi realizado um mutirão de limpeza nas nascentes. O trabalho envolveu produtores e alunos de escolas rurais. Em 20 minutos foram retirados, só de uma nascente, 60 sacos de lixo. O material foi levado para o aterro sanitário da cidade. O tempo continua instável em Minas amanhã. Veja detalhes da previsão no mapa. Nesta quinta, o tempo ficará nublado com pancadas de chuva no centro, noroeste, norte, leste e zona da mata. Nas demais áreas, sol entre muitas nuvens e chuva isolada. A temperatura máxima prevista para Divinópolis é de 23 graus, 25 em Araxá e Ituiutaba, máxima de 28 em Itapajipe e 29 graus em Perdizes. A polícia investiga um assalto nesta madrugada à sede da Federação Mineira de Futebol em Belo Horizonte. Ladrões teriam levado cerca de R$1 milhão que estavam no cofre da entidade. Os bandidos agiram em um dia de grande movimento na federação. Ontem houve julgamento aberto ao público no Tribunal de Justiça Desportiva, que fica no primeiro andar do prédio. A polícia suspeita que 2 assaltantes aproveitaram o entra e sai de visitantes e passaram a terça-feira escondidos aqui na federação. Por volta de meia-noite, quando a sede foi fechada, começaram a agir. Vieram até a portaria, espancaram o vigia e abriram caminho para mais um comparsa, que entrou no prédio com um maçarico. Todos estavam encapuzados e foram direto ao cofre. Na tesouraria arrombaram 3 portas. Esta da recepção, onde também havia um vidro que foi quebrado, e estas outras 2 que dão acesso à sala do cofre.
Toda a ação foi filmada por 4 câmeras do circuito interno. As imagens estão sendo analisadas pela polícia e ainda não foram liberadas. Os bandidos abriram um buraco no cofre e daqui levaram, segundo o presidente da federação, R$1 milhão. Quem fez conhecia o mecanismo da federação. Sabia onde estava o dinheiro? Tranquilamente. O presidente da federação explica que o dinheiro não tinha sido depositado porque poderia ser penhorado. A federação teve muitos problemas, principalmente com o INSS, de quem ela é devedora até hoje. E há penhoras eletrônicas. E nós, para evitarmos essas penhoras, que já fomos objetos dela, nós guardamos o dinheiro aqui. Este funcionário do prédio chegou para trabalhar às 6h30 da manhã e encontrou o vigia ferido no chão. Ele estava machucado, bem machucado. Todo inchado, o rosto inchado. Foi triste, viu? Foi triste mesmo. Farmácias de Araxá foram fiscalizadas hoje por funcionários da Receita Estadual. O órgão desconfia de irregularidades nas compras de medicamentos. A fiscalização foi realizada em 2 farmácias. Fiscais da Receita Estadual e a Polícia Militar fecharam as empresas para a vistoria. Segundo os fiscais da Receita, a análise de dados está sendo realizada em distribuidoras e varejistas de todo o estado. A partir dos documentos, será feito um cruzamento de informações para verificar se há irregularidades fiscais. Eles estão recolhendo documentos e disquetes nos estabelecimentos. Existe a suspeita de recebimento e venda de medicamentos sem nota fiscal. A gente busca documentos e meios eletrônicos, onde a gente vai fazer um trabalho de auditoria. Não quer dizer que essa farmácia esteja envolvida ou não, porque isso veio de uma ordem de Belo Horizonte para que se investigasse algumas farmácias, né, que estariam adquirindo produtos, né, de alguns fornecedores. A operação pegou os comerciantes de surpresa. A gente que está no comércio varejista, a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa, né? Porque a gente trabalha certo, mas nem todo mundo às vezes está correto, né? Então a gente está à disposição. No Alto Paranaíba e Triângulo, a Receita Estadual já fiscalizou em 2 dias 15 empresas suspeitas de sonegação de impostos. Campeonato Mineiro, 6 jogos marcam a última rodada da primeira fase da competição. Alguns times entram em campo com a classificação assegurada, já para outros as chances ainda dependem de contas. Na 11ª rodada do Mineiro, olhos voltados mesmo para a parte de baixo da tabela. Só 8 passam para a próxima fase. Atlético, Cruzeiro, Ituiutaba, Democrata, Rio Branco, Uberaba e América já estão garantidos. Somam 7. Quem será a 8ª equipe? A resposta para esta pergunta só vem logo mais, na partida entre Uberlândia e Tupi, em Juiz de Fora. O time do Triângulo tem a vantagem do empate. O Tupi só resta vencer. Nessas rodadas anteriores, percebe-se que Uberlândia vem tendo vitórias e derrotas bem acima do que o Tupi está tendo. O Uberlândia teve 3 vitórias, 3 empates. O que me leva a 6 possibilidades em 10, que é 60% então das rodadas anteriores que o Uberlândia está tendo de vitórias e empates. Já o Tupi, o que interessa para esse próximo jogo é só vitórias, e ele só teve 2 vitórias, então ele só tem 20% de vitória nas rodadas anteriores. Os números também definem quem fica e quem cai para o módulo 2. O Guarani já se despediu da primeira divisão, sem vitórias. Agora, a briga é entre o Social de Coronel Fabriciano e o Vila Nova de Nova Lima, que se empatar ou vencer, fica na elite do futebol mineiro. Em Divinópolis, o Guarani faz a última partida na elite do campeonato. A equipe enfrenta o Rio Branco de Andradas. Marco Antônio Leite tem as informações. O Guarani faz daqui a pouco aqui no Estádio Farião a sua despedida do Campeonato Mineiro da Primeira Divisão. Em 10 jogos, o time de Divinópolis conquistou apenas 2 pontos, nos empates diante de Ituiutaba e Social de Coronel Fabriciano. Esse último quando ainda tinha chances de permanência na elite do futebol mineiro. O adversário de logo mais é o Rio Branco de Andradas. O time do Sul de Minas precisa do resultado para se classificar entre os 4 primeiros e assim ter vantagens nas próximas fases da competição. As arquibancadas ainda estão vazias e devem permanecer assim durante o jogo. Nesse momento chove no Farião. O jogo entre Guarani e Rio Branco está marcado para as 10 para as 10 da noite. Marco Antônio Leite para o MGTV, segunda edição.
E no Pontal do Triângulo, o Ituiutaba, o time do interior com melhor campanha no Mineiro, recebe o Atlético. Ao vivo do estádio da Fazendinha, o repórter Maurício Fabiano tem as informações. Boa noite, Maurício. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Apesar da chuva fina que começou a cair na cidade agora há pouco, estão sendo esperadas mais de 6.500 pessoas para a partida. E o torcedor tem pelo menos 2 bons motivos para lotar as arquibancadas. A inauguração, que será inaugurada hoje, e a possibilidade do time continuar subindo na tabela de classificação. E essa será a primeira vez que o time joga na Fazendinha à noite. E a equipe do Pontal terá 2 desfalques importantes para a partida, os zagueiros Geilson e Marcelo Brachini. Mas o Atlético, que chegou em Ituiutaba no meio da tarde, também não poderá contar com 2 titulares, o zagueiro Elton Felipe e o artilheiro do campeonato, Diego Tardelli. Os portões da Fazendinha já estão sendo abertos e muitos torcedores começam a ocupar as arquibancadas. Voltamos aos estúdios da Rede Integração em Uberaba. Adriana. Obrigada, Maurício. E também hoje o América enfrenta o Uberaba no Independência. Todos os detalhes desta importante rodada você terá aqui na Rede Integração durante a transmissão do jogo entre Cruzeiro e Democrata ao vivo, logo depois do Big Brother Brasil. O MGTV segunda edição de hoje se despede com imagens ao vivo do estádio da Fazendinha em Ituiutaba. Para você uma ótima noite e a gente se vê amanhã.